pessoal, tudo jóia? Bem-vindos a mais uma aula do canal da Mentoria do Injeção na Veia. Hoje nós vamos estar falando sobre biologia, a primeira parte que se relaciona à citologia, quando falamos mais especificamente em membrana plasmática e seus transportes, certo? Uma coisa bem importante, toda segunda, quarta e sexta a gente tem aula nova aqui no canal, belezinha? Lembrando que ao final de cada aula você tem uma lista de exercícios que vão te ajudar na sua organização para o vestibular, para o Enem e até para aquela prova que aparece que você está meio perdido. Belezinha? Então vem comigo. Quando falamos de membrana plasmática e transportes, a gente tem que levar em consideração o seguinte: a membrana, você tem que pensar que ela é um portão, ela é uma barreira. Ela permite a entrada e a saída de substâncias. E como que ela consegue fazer isso? Ela apresenta características que são únicas, que são dela. E é muito importante você ter esses três termos que sempre dá meleca na hora de marcar na sua questão. A membrana plasmática, ela tem a sua constituição, ela é lipoproteica, ou seja, ela tem lipídios e proteínas, certo? Ela apresenta um comportamento de mosaico fluido. Como assim, Paulo? Ela apresenta uma maneira como se ela fosse uma ondinha, assim, ó, para você ter uma ideia. E aí, a questão da permeabilidade seletiva, que ela vai selecionar quem entra, vai permitir quem entra e vai permitir quem sai. É como se fosse dentro desse portão tem um porteiro, e o porteiro que vai deixar a pessoa entrar ou sair. É a mesma coisa que acontece com as substâncias químicas, tá certo? Então, quando falamos de membrana plasmática, nós temos que levar em consideração o seu caráter estrutural, que é lipoproteico, certo? A questão de apresentar esse comportamento mosaico fluido, porque ela consegue ser maleável, tá certo? E o caráter de permeabilidade seletiva, por quê? Porque ela consegue colocar algumas substâncias para dentro e expulsá-las também, beleza? E isso a gente vai acabar vendo em mais aulas aí pra frente. Dentro dessa história, a gente tem que compreender os dois tipos de transporte que ocorrem basicamente. Você que está fazendo vestibular, que está fazendo o Enem, e que está estudando para uma prova agora de ensino médio, você tem que ter a noção do que é o transporte ativo e o transporte passivo. Quando eu falo de transporte ativo, eu tenho que lembrar que eu vou ter gasto de energia, ou seja, eu vou ter hidrólise de ATP. Já usei esse termo porque pode aparecer questão com esse tipo de situação e você não saber que hidrólise de ATP se relaciona ao gasto de energia. Quando eu falo de transporte passivo, vai ser aquele que não vai ter o gasto dessa energia. Eu não vou ter quebra de ATP, eu não vou ter processo de hidrólise de ATP, tá? E aí nós temos, basicamente, 4 processos. Quando eu falo de transporte ativo, eu falo da principal bomba, que é de sódio e potássio, que é o estímulo elétrico, né, o impulso elétrico, certo? Que quando a gente for falar de nervoso, eu vou falar um pouquinho mais. Temos as bombas de cálcio, que se relacionam à parte muscular, tá certo? E quando eu falo da bomba de sódio e potássio, a gente vai compreender que a tendência do sódio é sair, enquanto o potássio é entrar. Então fica nesse equilíbrio, tendo gasto de energia. Quando eu falo de transporte passivo, eu vou falar de 3 situações: a difusão simples, a difusão facilitada e a osmose. Quando eu falo de difusão simples, a gente tem que entender que a passagem de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado através de um gradiente. Tranquilo. Quando eu falo da difusão facilitada, é um processo de difusão simples associado a enzimas que facilitam esse processo, que a gente pode determinar de uma maneira, nomear na verdade, de uma maneira genérica, como permeases, tá? E já a osmose, ela não tem uma relação com o soluto,
ela tem uma relação com o solvente, que vai ser a passagem do solvente de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado através do quê? De uma membrana semipermeável. Belezinha? E aí tem alguns termos que aparecem, tipo hipertônico, ou seja, meio mais concentrado, hipotônico, meio menos concentrado, e isotônico, onde eu tenho a igualdade de meios. Belezinha? Lembrando que ao final tem uma lista de exercícios e, como eu sempre digo, aqui no Injeção na Veia a gente cria sorte. Belezinha? Até a próxima!